Amigos e amigas, mais um dia aqui, Amanda. Mais um episódio. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo ótimo também. Bom, mais um episódio do nosso JDcast, Sim, né? terceiro episódio. Nosso projeto aí muito legal, saindo do papel, cada dia com um convidado diferente. E hoje, uma convidada muito especial. Para mim ela é muito especial, para quem não sabe ela é minha afilhada, muito especial. E eu também, particularmente, adoro ela. Você gosta, né? Eu adoro. Já tinha conhecido ela anteriormente, né? Já adoro ela é muito gente boa, adoro ela, meu amor. Enfim, para quem não conhece e vai conhecer agora, Sim. ela é, eu até anotei porque ela é multifunção, então peraí. Vamos lá. Ela, que é capixaba, sabia dessa notícia? Capixaba do Espírito Santo. Maravilhosa, eu já gosto mais. Nutricionista, professora, palestrante e o mais importante que eu acho, mãe da Kiki. Paula Prati. Maravilhosa. Tudo bom, Paula? Tudo bem, Bernardo? Tudo ótimo. Bom, Tudo Amanda? bem? Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer. É a primeira vez em podcast, estou estreando. Legal. Né? Era um sonho, preciso dizer isso. Participar de um podcast. Maneiro. Bernardo me proporcionou isso. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui. Maneiro. E apresentar o tema, né, Amanda? Sim. Nosso tema de hoje é muito importante. A gente trouxe a Paula aqui, como falei, ela é nutricionista. Ela é especialista em nutrição oncológica. Sim, tá? sim. E o nosso tema de hoje, Paula, é a péssima alimentação do advogado. Que é muito ruim mesmo. Um Péssima. tema bem pertinente, né? Eu tenho vários amigos advogados Sim. e vira e mexe, tô tirando uma dúvida ou outra por WhatsApp. Que Sim. eles mandam. Então, acho que é um tema importante. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, Paula, o que a gente sempre faz aqui no nosso podcast? A gente pede para o nosso convidado contar um pouquinho da história dele, né? A parte pessoal, como é que você chegou até aqui sendo especialista em nutrição oncológica especificamente, por que você chegou até aqui. A Paula lá do Espírito Santo, a Paula lá de Niterói, que eu sei que você já morou em Niterói. Conta um pouquinho pra gente, Paula, como é que foi essa tua jornada até chegar até aqui, hoje aqui na JDcast. Bom, vamos lá. Eu vim de Vitória para fazer faculdade, tinha um sonho de fazer faculdade federal, na época federal de lá não tinha, então passei na federal daqui, fiz nutrição. Durante toda a minha carreira acadêmica eu sempre trabalhei com produção, sempre gostei de cozinhar e tal. E aí sempre fui dessa área. Pra quem não sabe, produção é quem trabalha em restaurante, faz essa coisa de higiene de cozinha, essas coisas. E aí chegando no final da graduação, eu já tava um pouco de saco cheio daquele tipo de trabalho, da repetição e tal. E eu tinha muito medo de área hospitalar, assim, porque eu não sabia nada, não entendia muita coisa. E aí começaram a surgir as residências multiprofissional em saúde. Eu fui uma aluna da primeira turma da residência. E aí eu pensei, cara, é uma boa, eu como recém-formada, que era perdida classicamente, como todos. Padrão, Não, como normal, todos nós, normal, qualquer como todos profissão. nós. Clássica recém-formada, não sabia direito o que seguir. Eu falei assim, bom, fazer residência é uma boa chance de eu me especializar, me capacitar e ganhar um dinheiro, já que eu ia ter que me sustentar dali pra frente, né? Eu não estaria mais na faculdade. E aí comecei a estudar pra passar. Na época eu fiz umas 3 opções, né? Que era, eu tava bem, sabia bem o que eu queria. Uma era saúde do idoso, a outra era câncer, a outra era saúde da mulher. Tudo bem similar. Falei, bom, aqui Tudo eu passo. ali naquele bolinho. Não entendo de nenhuma mesmo, aqui eu passar, tá de boa, né? E aí eu peguei e fiz as 3 provas, né? Que eram estados diferentes, e aí passei justamente pra Niterói, que era onde eu morava, né? Aí que entrou Niterói na tua vida. Não, Niterói já estava antes, Já né? tava Porque entrou na antes. faculdade. Verdade, perdão. Eu fiz Federal Fluminense, Isso, então a por UF isso que lá. eu fui morar em Niterói. E aí calhou de ter passado na Federal Fluminense, que era apenas uma vaga. Aí eu falei Caramba. assim, caraca, gente, Legal. era pra... Incrível, parabéns. Incrível, né? Era pra ter ficado aqui. Eu me sinto uma avó, né? Quando a É. gente fala, eu fui da primeira turma lá em 2010, eu não faz nem falar isso. Mas aí eu passei. E entrei para residência de oncologia. Não sabia o que me esperava, não fazia a mínima ideia. E aí comecei gostando e tal, e concomitantemente minha tia, como se fosse minha segunda mãe, veio a ter um diagnóstico de câncer. Nossa, muito difícil. Super agressivo e tal, e eu fiquei meio, né, balançada se continuava ou não, mas enfim, comecei a olhar o lado bom, o bem que eu fazia ela, o quanto eu tava ajudando ela durante o tratamento. Né? Exatamente. Acho que começou até a fazer um pouco mais de sentido pra você, né? Sim. Aquilo ali tudo. Porque eu acho interessante, muita gente não sabe que tem uma nutrição destinada a pacientes oncológicos. Não é verdade.
Muita gente Muita não gente sabe. não sabe. Até os próprios profissionais da área da saúde, né, médicos e tal, que trabalham com isso, não tem noção dessa especialização, né? Sim, Então, sim. realmente é uma especialização, não posso dizer assim, a especialização, sim, a formação é recente, de 2010 para cá. Sim. Então, é recente, a gente não tinha pós-graduação particular, né, como tem hoje nessa área. E só tinha mesmo os federais, públicos, assim, entendeu? E mais interessante ainda, como realmente a questão da alimentação pode trazer uma maior qualidade de vida para esse paciente. Obviamente, não só para ele, a gente sabe, quem se alimenta melhor, enfim, tem uma qualidade de vida melhor, mas para esse paciente, nesse momento, mais ainda. É, com certeza. O paciente, ele tem vários sintomas, né? Ele passa por um tratamento muito agressivo. E muito engraçado que na graduação, eu sempre pensava, perdida, não sabia o que queria fazer, mas eu sempre pensava que eu queria fazer alguma coisa que as pessoas, atender algum perfil de paciente que eles dessem muito valor. Sim. Muito valor a essa Sim. área. Na época, emagrecimento era uma coisa valorizada, mas não tanto quanto é hoje. Nutrição, Sim. eu falo que os humilhados foram exaltados, né? Porque quando você fala que ia ser verdade. nutricionista antigamente, ninguém falava, você vai morrer de fome e tal, não sei o quê. Sim. E eu queria uma coisa que realmente fosse muito valorizada pelos pacientes. E essa realmente é uma área muito valorizada porque eles estão brigando pela vida, né? Sim, é uma coisa que eu vivo verdade. muito lá no escritório. Na área que eu faço, a gente tem muitos clientes lá, não só câncer, várias enfermidades. E todo atendimento que a gente tem lá, sempre quando a gente consegue alguma coisa no processo, consegue o benefício, consegue que seja concedido, quando eles recebem, assim, eles ficam extremamente emocionados, porque é um momento extremamente difícil. Sim. Porque a Amanda, ela tá hoje trabalhando com a parte previdenciária, né? E a parte previdenciária tem toda essa parte de, aí falando de forma geral, de auxílio-doença, Sim, entre outros. sim. E aí cai muito essa parte dos alguns clientes, né? Infelizmente com câncer, enfim. E aí ela enfim, consegue ajudar assim como você, cada um na sua área, né? Sim, claro. Esse paciente, esse cliente, né? Essa área é extremamente importante. Os pacientes são muito leigos em relação Sim, aos seus sim, direitos muito, quando Paula, se trata de muito. paciente oncológico. Muito. E eles têm diversos direitos que eles Diversos não fazem direitos, ideia. sim, sim, Então, sim. sempre quando entra nessa questão, eu falo, gente, procura uma orientação de advocacia e tal, de advogados, para orientar, porque tem muitos direitos e muitos não têm nem acesso, não chegam não perto desses benefícios que eles têm depois do diagnóstico, porque por desconhecimento. Por verdade. desconhecimento, né, Não, Amanda? totalmente. Chega lá no escritório, às vezes, fala, doutor, isso é verdade, a gente não precisa pagar imposto de renda. Eu falo, gente, sim, é verdade. Nossa, mas eu não acredito, mas eu sempre fiz todos esses anos e tal, passando por mal dificuldade, que desconto. Eu falo, gente, sim, é verdade. Não sabe por desconhecimento. Muita gente não sabe. E, Paula, vamos voltar aqui, Paula. A gente estava falando da tua tia, que você falou, que estava Sim, já no sim. meio, né, da tua Isso. especialização, coisa e tal. E aí? Isso, E aí? E aí eu resolvi fincar meus pés na oncologia. Eu falo que não Aham. foi eu que escolhi a oncologia, foi a oncologia que me escolheu. Caí de paraquedas nessa especialização. E aí me apaixonei, né? E acabei ficando. E daí começou a minha vida. Me formei, fiquei na residência durante 2 anos, né? Depois, é uma área muito fechada, não consegui logo trabalhar de cara. E aí comecei a trabalhar em outra área da nutrição, mas sempre focada em oncologia, em colocar a minha especialização em prática e tal. E aí começou a minha saga de fazer atendimentos, né? Na época comecei a fazer atendimento domiciliar e tal, organizar como é que eu ia atender os pacientes. E aí fui galgando espaço de tanto que eu falava com as pessoas do lugar até que eu trabalhava, né? Que era essa outra área de emprego que eu queria trabalhar com nutrição oncológica. Comecei a divulgar isso para as pessoas. Eu pedi para sair dessa empresa, porque eu tinha passado no mestrado. E aí dessa empresa, foi um conhecido, uma pessoa de RH lá, amiga de uma amiga que trabalhava comigo, me chamou para estruturar um serviço dentro de uma clínica oncológica que estava construindo na Barra da Tijuca. Eu ainda morava em Niterói. Trajeto Niterói, Barra Passa Niterói. 4 horas, Meu né? Deus do Pelo céu. amor Por de 5 Deus. anos eu fiz esse trajeto Guerreira, Barra era Niterói. muito. Guerreira. E aí trabalhei nessa empresa por 6 anos, né? Onde eu estruturei todo o serviço e tal. E depois de 6 anos, meu consultório particular já estava indo muito bem, graças a Deus. Falei, cara, tá na hora de alçar novos voos, né? De me dedicar. E aí, em 2020, eu saí dessa clínica e fiquei só no meu consultório particular. E estruturei um infoproduto, que é o Nutrionco na Prática, para ensinar nutricionistas a essa especialização, a como atender pacientes Sim. com câncer de forma prática e Sim, objetiva, que foi o que eu aprendi. E Maravilhosa. aí me mudei pra Barra da Tijuca, né? Porque eu não aguentei. Glória a Deus, não Glória a aguentei. Deus.
Mas, e aí, estamos aí hoje. Legal demais, Paula. Legal demais. Muito maneiro. E, Amanda, vamos entrar no nosso tema agora? Vamos entrar no nosso tema agora. Agora tá na hora. Paula, péssima alimentação do advogado. O advogado não come bem, ele fica lá na audiência. São quantos cafés por dia, assim? Mais 382 cafés por dia. E, enfim, o cara, ele come um McDonald's, ele come, né, qualquer fast food, qualquer junk, qualquer negócio. Uma pipoca no centro. Uma pipoquinha no centro da cidade. Qualquer coisa. Nosso amigo Gabriel tá aqui, ele sabe muito bem, conhece, verdade, né? Muito bem esse Essas tipo de comida. Essas nuances do centro, esse tipo de alimentação. Paula, como é que o advogado, ele pode ou deve, não só o advogado, mas todo profissional autônomo, que é mais correria, que é mais depende dele mesmo para sobreviver. Sim. Como é que esse cara pode se organizar para comer melhor? Como é que esse cara pode, enfim, como é que esse cara pode ter uma vida mais saudável dentro? Obviamente o cara não vai ser um marombado, não vai ser um fitness, não vai ser nada disso, mas para tentar comer melhor, ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, enfim. Que dica que você pode dar para esse cara, pra gente, né? Para nós advogados especificamente, pra gente conseguir ter uma alimentação melhor. E aí você me dá um parâmetro geral de, comer em 3 em 3 horas. Não, Bernardo, 3 em 3 horas já morreu, agora não é mais isso. Enfim, me dá um parâmetro geral do que a gente pode fazer para poder se alimentar melhor no nosso dia a dia. Vamos lá. Eu acho que a grande questão de quem tem do autônomo em si, né? Quem tem um trabalho corrido, como você vai para audiência, volta para o escritório, muitas vezes a audiência atrasa, é a questão de falta de planejamento e organização. Esse é o fundamental para uma dieta ter sucesso, para você ter uma alimentação saudável. Quando você vai para uma audiência, você estuda o caso, você lê, você pega papelada, você meio que se planeja e se organiza para aquele momento. Sim. Para você conseguir ter uma alimentação saudável, funciona da mesma forma. Então, você precisa tirar algum momento, algumas horinhas do dia para se planejar e organizar a sua alimentação. Então, por exemplo, se você sabe que amanhã você vai ter uma audiência que você não sabe que horas possivelmente vai começar, mas não sabe que horas vai acabar e tal. Você é uma pessoa que não tem hábito de tomar café da manhã, porque você sai de casa correndo, só toma aquela coisa do cafezinho e tal. Assim, sempre, a maioria é assim. Bom, nesse dia, então, que eu não sei quando vai ser a minha próxima refeição, por mais que eu não esteja com fome pela manhã, porque eu sempre oriento o paciente comer quando ele tem fome, só que esse processo de comer quando ele tem fome, nessa situação, não se aplica muito bem. Porque ele pode ter fome, vai estar no meio da audiência, não vai conseguir comer, e depois no minuto, no segundo que ele tiver tempo, ele vai comer a primeira coisa que ele vê pela frente, e daí degringola o dia inteiro. Sim. Então faça uma refeição no café da manhã, se organize, porque você já está pelo menos alimentado pro resto do dia para te segurar. Sim. Então esse planejamento é o que precisa funcionar na semana, né? Então organizar, cara, eu tenho audiência tal e tais dias, vão ser dias mais corridos, então eu vou me planejar melhor para esses dias, e os dias que eu tô mais tranquilo, eu vou sempre deixar coisas congeladas em casa, né? Sim. Muita gente tem dúvida se perde os nutrientes, se congelou e tal. Não perde, então deixar sempre... da mesma forma, né? Se mantém da mesma forma, então deixar sempre coisas congeladas. Essa questão que você falou, se alimentar de 3 em 3 horas e tal. Porque isso eu ouvia-se muito falar, né, Paulo? Não sei se era um ensinamento geral, enfim, dentro da nutrição, eu não sei o que isso foi, se é uma verdade, se é uma mentira, ou se vale para uns ou não vale para outros, enfim. Existe isso de comer em 3 em 3 horas? É importante, não é importante? Depende? Tem várias vertentes sobre isso. Primeiro, a história geral, isso começou junto com a Revolução Industrial, né? O fato de comer de 3 em 3 horas faz você comprar e ingerir mais alimentos. Sim. Só que isso muitas vezes não é fisiológico, né? E a gente esquece de pensar na fisiologia do organismo. Hoje a gente come por diversos motivos. A gente come porque se a gente tivesse sentadinho aqui e aí tivesse alguém com um amendoinzinho, a gente super ia estar comendo. Involuntariamente, você ia lá sem pensar se você está com fome ou não. Sim. E aí o fato de comer, aí soma essas situações, mais o final de semana, mais a correria que não deu pra você comer saudável e teve que comer um alimento mais calórico, com a questão do hábito já de comer de 3 em 3 horas. Por isso que a população ganhou muito peso. Falar que isso não funciona completamente? Não.
Tem pacientes obesos, com uma obesidade importante, que comem numa frequência muito menor, que para ele, às vezes, de 3 em 3 horas, é um período longo. Então, faz sentido eu colocar para ele uma alimentação de 3 em 3 horas. Quem é muito ansioso, então, colocar pequenas porções para a pessoa estar sempre mastigando e ter um alívio da ansiedade, isso funciona. Mas não é uma regra geral mais para todo mundo que está de dieta tem que comer de 3 em 3 horas. O que eu ensino é respeitar o seu organismo. Então, se você pode ter acesso à alimentação a qualquer momento, se observe para você saber quando você tá com fome, quando você não tá com fome. É porque a gente come por ansiedade, por estresse, por desejo, por tudo, é motivo pra comemorar. Vontade de comer. Tô com vontade de comer. Nem tô com fome, mas tô com vontade de comer. Aquele hábito clássico, você abre a geladeira. Exatamente. A geladeira tá lotada de comida. Tem nada pra comer. Tem nada pra comer. É um clássico isso, entendeu? Paulo, eu percebo muito isso, porque assim, geralmente a gente tenta almoçar direitinho lá no escritório. Aí de segunda a quinta a gente come num lugar que lá a modalidade é um prato pronto. Então vem aquele prato, então assim, você acabou de comer, acabou aquilo ali. Na sexta a gente almoça num outro restaurante, então é uma coisa que a gente pede, então assim, sempre sobra alguma coisa. E a gente fica exatamente isso que aí fica na batata. Aí, não, me dá mais uma farofinha. Você nem quer, assim, você nem tá com fome. Já tá me dá mais uma farofinha. Não, me dá um pedacinho de carne. Aquela farofinha regada na manteiga. Com ovinho mexido. Aí é assim. Como é que você não vai beliscar aquilo, Paula? Me diz, Nutri, se eu tô errado. Por isso que a gente justamente fala também durante a semana, é claro que não é pra fazer os legumes, verduras, isso de uma maneira insossa, porque eu acho que é pior que bater na mãe, comer legume na água e sal, ou no vapor, horrível. é insosso, é horrível. Por isso você Horrível. aguenta comer aquilo 2, 3 dias e não aguenta comer mais. Fazer de maneira mais saborosa, mas também alimentos muito palatáveis, tipo estrogonofe, lasanha, batata frita, farofa. Esses alimentos são muito saborosos, então você vai comer mais, entendeu? É difícil você ter um autocontrole maior nisso. Sim, que quando você tem uma verdura, um legume, entendeu? Sim, é verdade. Então, se controlar um pouquinho em relação a isso. É verdade. E com essa questão da pandemia, você acha que também trouxe algum reflexo para o pessoal que trabalha em casa, trabalha em home office, nessa questão de alimentação? Porque quando a gente estava em home, a gente ficou muito pouco tempo em home office, né? Alguns meses. Muito pouco tempo. Depois Mas assim, voltou pro escritório. eu comia o dia inteiro. Sim, trouxe muito impacto para a população essa questão do home office, né? Tanto a questão do enclausuramento, de ficar fechado, a ansiedade aumentar sem ter contato físico, então as pessoas comiam mais, né? E mesmo, aí vamos botar agora no cenário, né? Passou a pandemia, as pessoas já estão num convívio social, só que muitas têm a questão do home office, né? E vivem sentadas o dia inteiro. Sim. Muitas não praticam atividade física. Sim. E aquela questão da ansiedade aflorou mais ainda e a pessoa come sentado. Sim. Então, tá o tempo todo ali sentado, beliscando. Então, o sobrepeso e a obesidade aumentou bastante. A gente viu na pandemia a importância de praticar atividade física, né? Tanto não só pro corpo, mas quanto melhorou a cabeça, né? A ansiedade, pra mente das pessoas. Eu costumo dizer que quando o corpo trabalha, é o momento, um dos poucos momentos que a mente descansa. É verdade. Então, você tá fazendo atividade física, você tem que estar focado ali, você tem que estar cabeça. Não dá pra você ficar pensando muito em outras coisas, é focar no momento presente. Sim. Então, a cabeça descansa. E automático, né? E Parei pra pensar agora no que você tá falando, é realmente automático. Você tá pensando aqui, tá doendo aqui, que tá trabalhando o músculo XY, aqui tu tá pensando só na dor do músculo XY, né? Então, realmente, a cabeça tá... A cabeça descansa enquanto o corpo trabalha. Ao contrário, enquanto o corpo descansa, a gente tá aqui sentadinho, a nossa cabeça tá o quê? Trabalhando e pensando. Verdade. Então, acho que a pandemia trouxe muito isso. A questão do fácil acesso. Então, antigamente você tava no escritório. Você saía de manhã, você tinha aqueles momentos de pausa pra comer. Café da manhã, almoço, jantar e tal. Sim. E muitas vezes não levava. As pessoas não tinham hábito de levar coisas de casa, lanchinho, e fazia 3 grandes refeições, né? Hoje em casa, você tem. A todo momento, você pode ir lá no seu armário e dependendo de como é o seu carrinho de compras, é um biscoitinho, verdade. é um chocolatinho, é um amendoinzinho. E aí as pessoas começaram a ganhar mais peso com isso. E porque também não se liga nessa questão de fome e saciedade, né? Acha que tem que comer o tempo todo e começa a beliscar por ansiedade. Já atendi uma paciente que ela falou, cara, eu não tô 1 minuto sem mastigar. Caramba. E tudo na frente do computador. A mesma questão da atenção presente. Se você tá aqui comendo no computador, olhando e fazendo assim, você piscou, acabou. Você não presta atenção no que você tá comendo, no sabor, no paladar. Você não presta nem atenção no seu estômago já. Deu sinais de saciedade ou não. Passa total pra você. Não tá mandando a informação pro cérebro, né, Não cara? tá Deixa mandando. nem o cérebro entender o que você tá comendo. Até mesmo se for... Acho que eu já vi você fazendo isso. A questão, vamos comer um docinho? Pô, vamos comer um.
Pega o doce, bota na boca, saboreia aquele doce que você tá Curte aquele sentindo. momento, Curte né? aquele momento. Que Curte você aquele sabor vai do te doce. dar uma maior saciedade, que você em pé, bum, abriu, pum, jogou pra dentro da boca, nem viu, aí você vai comer mais 2. Sim, sim. Sendo que se você comesse um, né? Você já estaria Pensando bem. nele, te daria aquela maior saciedade e, enfim, não comeria mais nenhum Eu já doce. vi também uma dica uma vez, que é quando você for comer, botar o talher, né? Aí Sim. aí você mastiga aquilo, né? Você sente, exatamente o que você tá falando, você sente Assim, a comida. largar o talher. Aí você, entendeu? Porque, mesma coisa, às vezes você tá comendo e você tá... Tipo assim, você nem tá prestando atenção naquilo ali que você tá comendo, qual o sabor que tá. Você não tá prestando atenção naquilo ali. Uma outra orientação importante que eu falo com meus pacientes, porque assim, o problema do sobrepeso e obesidade ou da ansiedade, ela começa depois do almoço. A partir de 2, 3 da tarde até a hora de você dormir. É isso. É. Exatamente. E aí, o que as Paula. pessoas têm hábito de fazer? Elas não param pra fazer uma refeição, né? Mas elas querem parar, porque aí a cabeça começa aquele estafa mental, aquele cansaço mental e aquele negócio de toda hora você querer parar um pouquinho, né? Arrumar um motivo pra levantar dali do computador, você tá na tela do computador o tempo todo. E aí você vai lá, levanta e pega um negocinho na geladeira. Aí depois passou meia horinha, você vai lá, levanta e pega mais um negocinho. Aí você e esse movimento o tempo todo. Com isso, o seu cérebro, ele não registra a quantidade de comida que você comeu ou as beliscadas que você deu. Sim. Isso não fica claro como se você fizesse uma refeição. O que você come à tarde? Ah, nada. Porque, tipo, você não para, você não faz um sanduíche, você não faz um pão. Só que sim. toda hora você tá indo Você tá lá. beliscando e tá. Alguma coisa. Aí, uma dica que eu dou pros pacientes é, eu falo, cara, a primeira levantada que você der da cadeira, tu vai botar num prato tudo aquilo que você pretende comer ou pretende beliscar. Então, você bota lá, é um amendoim, é uma fruta, um pedaço de queijo, um sanduíche de pão, um café. Bota tudo no prato, tudo. Leva pra sua mesa e coloca lá. Olha pra aquilo e aí, sim, você vai comendo à medida que você tiver fome. Isso já dá, quando a pessoa coloca tudo ali, ela já visualiza. Caraca, é tudo isso que eu vou comer? Sim, sim. E aí ela já começa a prestar mais atenção. Tipo, tô com fome, eu preciso de fato comer tudo. E aí vira e mexe essa tática, essa estratégia que eu passo para os pacientes, vira e mexe sobra alguma coisinha. Sim. Então, ou seja, ele tá comendo menos, ele tá visualizando mais, ele tá prestando mais atenção plena no que ele tá comendo. Sim. E aí a gente consegue ajustar Não, esse o negócio emagrecimento. do cérebro, da cabeça, pô, cara, isso é, né, É tudo, né? É tudo, É né? tudo, É é tudo, tudo. porque você tá ali comendo no automático, então... Exatamente. E é o que ela falou, eu não comi nada não. Hoje, não comi nada. Exatamente. Você pegou um fofura, pegou um sonho de valsa, pegou um... Pegou um amendoim. Um amendoim, você comeu tudo e... Eu não comi nada não. Exatamente. Eu não comi nada não. Olha lá, um Snickers. Os Snickers. Olha lá, os Snickers no bolsinho. Gente, ele ama Snickers. Deixa eu confessar, pra mim é um dos melhores chocolates Pra mim também, eu amo. Eu fui agora pra Miami, eu falei pra ele, tinha um desse tamanho. Eu, Gabriel, tinha um Snickers gigante lá. Maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Paula, a gente tem 2 perguntas da audiência, que a gente abriu uma caixinha ontem. É o momento que eu mais gosto, é esse. Pergunta também, da o momento que eu audiência, mais é o mais legal. A gente abriu 2 caixinhas. Você também fez no seu perfil e a gente fez na JD também. E a gente tem 2 perguntas. Então vamos lá. Uma é totalmente sobre a gente. Tô até um pouco com medo da resposta. Então, Vamos tomar uma lapada, né, Paula? Então a primeira pergunta é a seguinte. O advogado costuma tomar litros de café por dia. É prejudicial? Fala que não. Olha lá o que você vai falar, hein? Essa pergunta é muito clássica, gente. Assim, desmistificando o que todo mundo acha, que café... falo isso até para os meus pacientes, né? Paciente oncológico, assim, descobre um câncer, acha que não pode tomar café, porque, né, teve o mito do café faz mal. Não é que o café faça mal, tá? Ele é um excelente alimento, ele tem ácido cafeico, que ajuda também na prevenção do câncer, então pode ser consumido durante o tratamento, pode ser consumido por qualquer pessoa. A grande diferença é a dose, é a quantidade que a pessoa toma café. Sim. Você tomar 3, 4 xicrinhas de café por dia, né? Exemplo, essa xicrinha que a gente tomou aqui, beleza. Só que aí você tomar uma garrafa de 500 ml de café no dia, vem aí implicações de outras questões. Principalmente quem é ansioso, o excesso de cafeína pode potencializar essa ansiedade da pessoa. Sim. Então, quanto mais você toma, mais pilhado você fica. Aí você cai a energia e toma um café, ela volta. E isso vai aumentando a sua ansiedade ao longo do dia. Então, quem é muito ansioso, quem tem problemas com insônia, a gente pede realmente para controlar
né? Não deixar aquela coisa à vontade, mas Sim. controlar um pouco a Sim. ingestão do café. Então, considero ali umas 3 xicrinhas, 4 no dia, é algo De boa. ok, de Ô, boa. Paula, deixa eu fazer uma conexão até com a tua especialidade oncológica. Aí, falando, mais uma vez, não só para advogado, mas todos os profissionais autônomos que têm o costume de tomar esse café toda hora, a todo momento, e como você falou, maneirar um pouquinho na dose faz bem. Mas eu te pergunto, o café propício, não é propício, não sei qual é a palavra, acho que eu perdi um pouco da palavra. Ele vai me dar uma propensão maior a gerar um câncer, ou gerar, não sei se estou falando a palavra correta, a gerar um câncer, a ter um câncer no futuro, alguma coisa assim, ou não, nada a ver? Nada a ver, não tem nenhuma ligação. Pelo contrário, alguns ácidos do café, como o ácido cafeico, ajuda na prevenção. Uhum. Então, assim, não tem nenhum estudo que mostre essa ligação, essa relação de o aumento do consumo de café frequente pode favorecer algum diagnóstico oncológico. Aí a gente pode botar assim, mas gastrite, úlcera, mas isso não é ocasionado pelo café, né? O excesso de café pode ajudar, mas não é o único fator que vai fazer você desenvolver uma gastrite, que poderia virar uma úlcera ou um câncer, né? É o excesso também de produtos industrializados. Toda hora abrindo um pacotinho, porque os produtos industrializados são cheios de substâncias químicas, corante, conservante, aromatizante, gomas, né? Que outro dia a gente até estava comentando. Gomas que o nosso organismo não sabe digerir, não sabe botar para fora. São chamados xenobióticos. E aí a gente vai poluindo o nosso organismo com essas substâncias químicas. Eu acho muito legal. A Paula tocou no assunto que a gente estava conversando, sobre aquela... A gente conversa muito sobre isso também. A gente toma sempre aquela, vira e mexe, a gente toma aquele wheyzinho, né? Leitinho não importa a marca, a gente toma um wheyzinho. Sim, aquele whey pronto. Né? Comprei hoje no mercado, se for ruim, fala agora. Então, aí a gente estava conversando sobre isso, que eu também tinha visto alguém falar no Instagram. Sim, qual é bom, qual é o ruim. Sempre comparando as marcas, né? E aí, uma menina falou, também nutricionista, se eu não estou enganado, não sei se ela é médica ou nutricionista, ela havia falado que ela tinha como é que é o nome? Acho que para era deixar o goma cremoso. carragena. Goma. A goma para deixar cremoso, e isso é altamente cancerígeno? Tô falando besteira ou cancerígeno? É cancerígeno, porque assim, né, isso que a gente coloca aqui, a goma carragena é cancerígena e tal, são estudos de associação. Eu não gosto nem muito de falar isso, porque isso assusta muito a população. Sim, então é um estudo de associação. Então viu que possivelmente os alimentos contendo essa substância pode ser associado com a possibilidade de aumentar o surgimento do câncer. Isso é uma associação. A gente não pode dizer assim, isso tomou, vai gerar vai câncer. ser câncer. Claro, Não, de maneira nenhuma. Sim. Isso assusta muito a população, principalmente a população que já está com diagnóstico. Sim. Tem 2 alimentos considerados fit, que é muito prescrito por nutricionistas de emagrecimento. Um é esse, o wheyzinho de bebida, o leitinho, bebida aquele proteica, pronto, whey, aquele prontinho. Exatamente. E uma outra marca daquelas bolachas... De água e sal, não? Não. É tipo um disco de... pão árabe. Tá. Só que não é pão mais árabe. fininho. Mais fininho e tal, que tem Sim, várias sim. receitas. Eles são produtos realmente hipocalóricos, né? Ajuda numa dieta de emagrecimento, tem baixo teor de gordura, baixo teor de carboidrato, tem uns que tem fibra, tem outros que não. Só que a grande questão desses 2 produtos é justamente a quantidade de produtos químicos que ele tem ali. Esse que eu falei que é igual uma bolachinha, gente, você bota na geladeira, você tira da geladeira, você deixa ele no sol. Ele não estraga nunca, ele não dá um bolorzinho, não tem um bichinho que ali... Sério, eu já fiz o teste. Tá pior que o McDonald's, Tá né? Que pior fala que o que McDonald's faz dura 30 anos. Exatamente. Então, essa bebida proteica também tem essa questão. Então, assim, Paula, mas nunca... Não, gente. Isso são modernidades da indústria que lançaram pra gente lançar mão na vida corrida. Só que não é questão de fazer disso uma utilização diária. Eu vou comprar uma caixa dessas bebidas pra tomar todo dia no meu lanche da tarde. Não. É um pouco que a gente estava fazendo. Era um pouco que a gente estava fazendo. Eu tava tomando todo dia. Não toma todo dia. É um pouco que a gente estava fazendo. E tem alguma coisa ali na embalagem que a gente procura para saber se tem ou se não tem? Ou não? Ou todas têm? Ou faz parte? A maioria tem, na verdade. Tudo que é caixinha, por exemplo, até o creme de leite. O de caixinha é uma coisa, o de latinha é outra coisa. Então, a gente
organiza melhor o de garrafa de plástico, que é o que fica na geladeira, né? Depois o de lata, depois o de caixa. Tudo que é caixinha, ele leva a um teor de conservante, aromatizante, acidulante, de produtos químicos maior. Sim. Então, assim, a regra é, aqueles últimos, a lista lá, né, de ingredientes. Os últimos ingredientes, aqueles do final, eles geralmente são os corantes, conservantes e aromatizantes. Então, escolha o que tiver menor número. Geralmente são nomes desconhecidos, siglas, NS, número, não sei o quê. Esses nomes de que a química gente... também. Exatamente. Essas coisas químicas, escolha o que tiver menor número, menor quantidade, menor diferente desses produtos. Essa é uma dica. E escolher também os produtos que tiver menor número de ingredientes. Então, por exemplo, um molho de tomate. Se eu tiver um molho de tomate que só tem água, tomate, ácido cítrico, por exemplo, ok. Agora, se vier um molho de tomate, água, açúcar... É uma lista, uma lista. Ai, 1 milhão de... A embalagem é maior só para conter os ingredientes. Você fala, cara, isso daqui tem muita coisa que não deveria. Porque você sempre tem que se remeter ao seguinte, ó. Se eu fizer um molho de tomate em casa, o que eu vou colocar nele? Então, o que está industrializado, óbvio que ele vai ter que ter alguma coisa para conservar para aumentar o tempo de prateleira, o tempo de vida útil do produto. Sim. Mas, né, alguns não precisam tanto. De tanto nós, nutricionistas, brigarmos e falarmos com isso, a indústria tem se policiado cada vez mais e melhorado, né? A composição e a qualidade dos produtos. E acho que as pessoas também estão um pouco mais atentas a isso. Sim. Mesmo que muito pouco ainda, mas um pouco mais atentas. Leem rótulo. Eu tive um problema de glúten recentemente, então assim, tudo eu ficava lendo rótulo, para ver se tinha glúten ou se não tinha. Então acho que isso traz uma diferença. Mas hoje vai lanchar e vai tomar o wheyzinho? Não, agora eu só tomo o iogurte de morango. Detonei esse negócio da minha. Melhor pedir McDonald's, verdade, iFood. Pô, 8,80. Melhor pedir isso. A gente tem mais pergunta aí da audiência, mais mano? Temos mais uma. Selecionei 2. Eu acho que eu tenho mais uma também, se der tempo. A segunda é a seguinte. Um pouco a gente já falou. Advogado tem muita audiência agendada e tem dias que a pauta de audiência presencial está extensa e não dá tempo de almoçar. O que podemos levar na bolsa para enganar o almoço, que vai ser só mais tarde? Essa é boa. Então, como eu falei, essa questão do planejamento e organização. Então, fazer uma refeição mais cedo, já que você não sabe que horas você vai conseguir parar para almoçar, para se alimentar e tal. E ter sempre na bolsa. Então, esse é o momento oportuno para, às vezes, ter a caixinha do iogurte que não precisa ficar na geladeira, você não precisa tomar gelado. Então, esse é um bom momento, né? Você não deve ocorrer todo dia, mas ocasionalmente isso pode ocorrer. Então, levar fruta, snacks de castanha, barrinhas de proteína, né? Dão uma boa saciedade. Às vezes anda no sol, né? Sol quente, ficam pra lá e pra cá na cidade. Então, às vezes, fruta fica difícil de carregar, eu entendo perfeitamente. Então, castanhas, essa barrinha de proteína, uma dose de whey protein, se você tiver um lugar que você tenha água. O whey protein ajuda, dá muita saciedade, né? Sim. Então, um punhado de castanhas e uma dose de whey protein. É um pó seco, você leva em qualquer lugar, você pega uma garrafinha de água, compra um suco, coloca. Dá pra misturar, sim. Dá pra misturar, isso garante uma saciedade. Naquele momento que a fome apertar, em vez de você comer qualquer coisa, você dá uma segurada com esses lanchinhos mais saudáveis até a hora que você consegue fazer. O whey normal que a gente conhece no dia a dia, o pó, obviamente, não tem essa goma, né? Essa que eles colocam na caixinha, a caixinha justamente para dar a cremosidade, não é isso? Você me explicou uma vez? Essa goma é justamente para tornar o leitinho ali mais saboroso, mais cremosinho, uma texturinha melhor, que evidentemente o whey não tem. Então é muito melhor você levar o whey, né, seco no teu shake. Vai lá, ela tem alguma Temos coisa uma consideração. Ela levantou o dedinho ali, eu não tinha nem visto. Tá dando dica errada pra galera. Temos uma consideração. Eu vou fazer uma similaridade básica, assim. Quando você compra sabão em pó, todos são iguais? Quem lava roupa? Não. Tem um que limpa melhor, tem um que limpa menos, tem um que dá mais espuma, o outro não. Sim. É tudo sabão em pó, mas cada um tem uma composição diferente, correto? O whey protein, esse de pó, que é só o pó que você bota lá, é a mesma coisa. Então, assim, tem pós que são mais limpos, que não tem adoçante, corante, conservante, e tem pós que tem tudo que você puder imaginar. Tem goma, tem sabor, tem de cookie, tem de morango, tem de doce de leite, tem de grego com não sei o quê. Tem de grego, é verdade. Tem grego agora Tem também? grego! E a consistência tem que ficar pelo menos similar ao grego. E o que vai ser feito?
Aí vai estar. Aí Entendi. vai estar. Então, a regra é sempre ler os rótulos, né? Ficar naqueles produtos ali que você já conhece e tal. Eventualmente, provando um ou outro, dá uma olhada, né? Nos ingredientes. Melhor Entendi. dos mundos é o seguinte, pega uma batata doce, cozinha, leva e come. Pronto, Acabou. pronto. Como faz o Gabriel. O Gabriel gosta de fazer assim, ó. Pronto. E pronto. Tá resolve. feito. E tá feito. Eu tenho mais uma perguntinha aqui de Pode audiência fazer. também. Posso fazer, Pode mano? fazer. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Essa aqui é legal, ó. A profissão, muitas vezes, a do advogado, evidentemente. Não só do advogado, mas advogado. Sim, A profissão, muitas vezes, traz situações de ansiedade, gatilhos para comer e sair da dieta. A ansiedade pode ser um fator cancerígeno, Paula? Olha, falando assim em termos de artigos, comprovação, né, angústia, rancor, ansiedade, não sei o quê, a gente não tem comprovações sólidas sobre isso. Mas empiricamente falando, o que a gente observa é que o fator ansiedade, mente muito ansiosa, rancor, guardar algumas coisas, isso pode gerar alguns gatilhos. Eu costumo dizer que um equilíbrio para a prevenção do câncer, né? Tem que ter atitudes anti-câncer, que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, são atitudes alimentares, mas não só alimentares, como físicas e mentais. Então, a prevenção, ela se constitui em corpo, alma e mente. Então, se eu não cuidar da minha mente, ela também pode me adoecer, ela também pode deixar eu super ansiosa. E eu identifico muito isso nos pacientes. Então, tem pacientes que chegam pra mim, que já passaram pelo diagnóstico, já estão fazendo uma alimentação super ok e tal, e você vê que a mente daquela pessoa tá super acelerada, que a pessoa não descansa nunca, que a pessoa não relaxa, que a pessoa guarda rancor. E eu chego e falo, ó, em relação à alimentação, tu tá fazendo tudo o que você já pode, tá ótimo. Sim. Agora, o fator principal é você cuidar da sua cabeça. Você cuidar da sua ansiedade, porque ela pode sim te adoecer. Então, na prática clínica, a gente vê algumas pessoas que têm alimentação ok, mas a cabeça, a gente fala, cara, essa pessoa precisa ter práticas integrativas que a gente chama como escrita no diário, meditação, yoga, atividade física, que cuide da ansiedade, porque eu acredito muito nisso, que a ansiedade ela pode ser um fator pré-determinante para virar um gatilhozinho no nosso organismo e surgir um diagnóstico. Porque afinal a nossa mente controla tudo, né? No final das contas. Exatamente. E com isso eu tenho que agora ser menos rancorosa. Um pouquinho, né? É bom pra gente. É bom pra gente, pra relação de todo escritório, é bom isso. Mas é muito legal a Paula ter falado disso e essa pergunta que chegou pra gente, Muito legal mesmo. Porque o advogado, essa pesquisa é antiga, mas vira e mexe ela volta. É uma das profissões mais estressantes. Sim. Tá no top 5, se eu não me engano, ali, de profissões mais estressantes. E depressivas também. Depressivas também, né? Depressivas também. Então, tomar cuidado, a galera que tá vendo a gente, que tá aqui escutando a gente, evidentemente a cabeça da gente, como você falou, a cabeça da gente comanda tudo. Então, não é só o whey que você vai tomar, não é só enfim, o alimento que você vai comer, mas a tua cabeça também. Com né? certeza. Porque ficar ali ou no home office ou no escritório, seja onde for, e tá com a tua cabeça a mil, já pensando no estresse de amanhã, aquele famoso sofrer por antecipação e tudo mais, cara, vai te fazer mal. Não necessariamente vai te dar um câncer, te gerar um câncer, mas vai te trazer outros 200 mil malefícios. Até outras patologias também, né? Sim. A gente vê muita gente depressiva, muita gente com dificuldade, até mesmo cliente lá do escritório, mulheres às vezes novas. Mulheres novas e que, não consigo sair de casa, não consigo levantar, não tenho força, não quero fazer, não quero sair. E assim, muito triste. Eu acho que a grande questão é você sempre estar atenta a fases de vida. Então, assim, até um relato próprio meu mesmo, eu nunca tive questões com ansiedade, cabeça muito agitada, nunca. Eu sempre, até, sei lá, até depois da pandemia, até antes um pouco da pandemia, né, um volume de trabalho considerado normal, então conseguia ter manejo de estresse, não tinha problema nenhum com essa questão de cabeça, de, eu não consigo desligar minha cabeça e tal. Então, isso foi durante muito tempo. Depois da pandemia, meu volume de trabalho aumentou absurdamente, o meu trabalho nas redes sociais ficou muito mais presente, aumentei a minha demanda em praticamente 50% de trabalho, e aí sim, eu comecei a ver, eu falei, cara,
tá, eu tô ficando muito ansiosa, eu não tô conseguindo me concentrar, as coisas estão ficando perdidas. E aí eu comecei a querer ter um isolamento. Eu sou uma pessoa muito sociável, né? Então sempre gosto de estar com amigos, brincando, conversando, falando. Eu comecei a notar que eu tava querendo ter um distanciamento social, né? Aos finais de semana, não queria ver muita gente. Falei, opa. Tem alguma coisa de errado aí. E aí foi nesse momento que eu comecei a buscar as práticas integrativas, né? De escrita, leitura, acordar às 5h15 da manhã, fazer a minha rotina matinal, né? Pra cuidar da minha cabeça, porque eu falei, cara, a alimentação tá ok, né? Eu me alimento bem, pratico atividade física, mas a cabeça agora nunca me pegou. Era um problema que nunca tinha me pegado. Então, é prestar atenção nesses momentos da vida. Às vezes a nossa vida muda, sei lá, quem não tinha filho passa a ter filho, quem não era casado. Essas mudanças de vida sempre pode gerar alguma confusãozinha mental aí, né? E uma ansiedade. A gente conversa muito sobre isso, né? Tipo assim, verdade. vamos um pouco devagar, porque também fica com essas coisas, muito projeto, muita coisa, vamos fazer. Chega uma hora e fala, cara, calma, vamos dar uma segurada. Ontem até estava lendo um livro, não vou lembrar a frase exata, mas assim, a graça de tudo tá na trajetória, na verdade, não no ponto final. Sim. Então, é aproveitar essa trajetória. Eu sei que é difícil, porque a gente fica querendo chegar lá, né? Tipo assim, não, mas eu quero tal coisa. Mas a graça tá na trajetória, então vamos ficar calmos. Vamos ver a trajetória. A gente tá vivendo na velocidade da luz hoje, eu costumo dizer, né? Sim. Da luz com a informação, com a internet, a gente trabalha muito com o celular, né? Responde muita demanda de vocês de clientes, eu de paciente. Então é isso, você tá sempre pensando em alguma coisa, respondendo alguma coisa. E muitas vezes o cara já chega sabendo, né? Tanto o paciente quanto o cliente, o cara já sabe o que ele tem que comer, o cara já sabe qual é o direito dele, e aí, né, já é uma coisa que você tem que, né? Por muitas vezes, é muito bom e muito ruim essa questão da internet, ao mesmo tempo, né? Porque o cara, às vezes, está vendo uma informação que está errada. Eu acho que assim, a grande questão de você buscar coisas na internet é você saber personalizá-las para você, que as pessoas não sabem. Elas, por exemplo, é diferente eu procurar alguma coisa sobre nutrição na internet, eu vou saber separar o joio do trigo. Então isso daqui serve para paciente oncológico, isso daqui não, porque eu tenho domínio geral da situação, da informação. Quando eu vou para uma área de direito, de investimento e tal, eu vou buscar na internet, cara, ou eu debruço ali e passo meses estudando, estudar mesmo, todo o material gratuito disponível, para começar a entender como é que eu vou personalizar aquilo ali para mim, né? Ou eu contrato uma pessoa para ver o meu caso exclusivo. Porque informação geral tem para todo mundo. ChatGPT, pelo amor de Deus. Não. Tá aí com... Nem fala. Tudo para te dizer. A grande questão é personalizar isso para a situação. É ser crítica e falar o que eu posso aproveitar disso no meu caso. O que se aplica aqui. E por isso que eu acho que mesmo com o ChatGPT, nunca vai deixar de existir o advogado, nunca vai deixar de ter a importância da nutricionista, porque é vocês que sabem olhar para o caso da Paula, por mais que eu já seja super informada, e falar, no seu caso você precisa disso. Por mais que eu passe informações gerais aqui, muita coisa do que eu falei pode se aplicar a um e pode não se aplicar a outro caso. É muito caso a caso, né? Então a gente precisa ter eu acho que a população tem que ter isso, esse discernimento de ver a situação e conseguir personalizar. E se não conseguir, cara, tem que buscar ajuda. Com certeza. E parar com aquelas coisas, não, porque me falaram, meu tio me falou tanto no seu caso quanto no nosso caso. Porque meu primo, e não sei, é muito assim. E você, às vezes, perde muito mais tempo desconstruindo na cabeça de uma pessoa tudo aquilo que falaram, que informaram, que disseram, que para aquele caso não se aplica. Do que, às vezes, se fosse um caso que chega lá o leigo, você fala, esse ponto e acabou. E o cara aceita, né? O cara aceita e tá resolvido, ele confia. Tô pagando um serviço, confio e pronto, vai lá. Esse meu tio me disse realmente muito verdade. Mas o meu tio ganhou lá 5 mil, 10 mil reais lá. É muito, mas o meu tio comia de 3 em 3 horas e emagreceu. Meu amigo, mas o seu caso é diferente. O seu caso não tem nada a ver com o seu tio. O meu é na internet. Não, porque eu vi que não sei o que dá câncer, porque eu vi que não sei o que pode comer, porque eu vi que não sei o que cura o câncer. Sou eu. É verdade. Olha, esse negócio dá câncer, Paula, aqui, ó. Tenho certeza. Eu sei. E aí é difícil, às vezes, você explicar uma situação tão ampla e complexa. Aí eu sempre falo, gente, resumindo, pensa numa coisa em relação... Quando você vê qualquer coisa falando dá câncer, você fala assim, qual a frequência? Qual a frequência de consumo?
É uma Sim. vez por mês? É baixa? Ai, não. Se você considera ela alta, você vai tentar reduzir se é um alimento que você sabe que é cancerígeno. Não pensa assim em cortar. Porque você vai cortar uma semaninha, duas, tal. Se é uma coisa que você gosta muito, mano, Vai você voltar não com vai isso, sustentar, não. entendeu? É verdade. Então é pense verdade. em reduzir a frequência. Se é alguma coisa que falou assim, ai, ajuda na prevenção, ajuda no tratamento do câncer, você consome uma vez no mês, pense em consumir 3 vezes no mês, depois você passa pra 4, depois você passa pouco pra toda mais. semana. Sim. Faz com isso de certeza. maneira gradativa, que já Com vai ajudar certeza. muito. É. E exercício físico e mente, ó. A mente tem que estar bem. Plena. Plena. Paula, a gente, para finalizar, a gente sempre pede pro convidado também falar. Você que é muito ativa na rede social, falar da rede social, o que você apresenta lá, hoje qual enfim, o que a Paula fala no dia a dia, aonde as pessoas podem te achar, o teu @, se tá só no Instagram, se tá no YouTube, se tá no Facebook, enfim, as tuas redes sociais de forma geral e o que você faz lá dentro. Beleza, vamos lá. Bom, minhas redes sociais é @PaulaPrati no Instagram, @PaulaPrati no TikTok, Paula Prati no YouTube e em breve terei o site Paula Prati também. Só botar Paula Prati e tá lá. Legal. Todas as informações. No meu Instagram, no TikTok, eu dou informações para paciente, né? Então, que querem passar pela jornada do tratamento oncológico de maneira leve, sem terrorismo. E ensino nutricionistas a se tornarem nutrionco de sucesso. E diariamente lá nos stories eu compartilho a minha rotina de vida, né? Tudo que eu tento Adoro fazer. o shotzinho da imunidade. Shot da imunidade. Shotzinho da imunidade. Eu Esse eu essa pego, eu sei esse que eu você... pego. Eu também pego essa. Eu também Inclusive, pego essa. Bernardo, eu sempre conto o seu caso do shot da imunidade, que tinha Conta pro crises pessoal, é verdade. Verdade. Esse caso do shot da imunidade, né? Eu comecei, já tomo ele, sei lá, acho que pra mais de uns 3, 4 anos. E aí, de tanto eu postar, as pessoas me verem e tal, os amigos acabam levando em consideração e fazendo, né? E eu nem sabia dessa situação. E aí o Bernardo, ele contava que ele tinha crises de espirro que não parava, né? Que começava, tinha, não parava. Aí, de repente, ele começou a falar, vou fazer esse shot da imunidade, Paula fala tanto disso e tal, não sei o quê. E, de repente, quando ele começou a fazer, não teve mais as crises, né? A coriza diminuiu muito. Evidentemente, Legal. num médio prazo, né? Sim. Não não fiz mais nada. Evidente que não. Óbvio. Num médio prazo, coriza diminuiu muito. E a crise de espirros, que era de 200 espirros por dia, acho que 200 não é exagero, não é uma hipérbole não, acho que eram uns 200 espirros mesmo por dia, também diminuiu muito. E aí, pô, maravilhoso. Foi um achado que tento manter aí diariamente, como a Paula faz diariamente, Legal, tomando que lá legal. o Eu tomo shotzinho. também, vejo os stories, adoro o conteúdo, acho muito legal. É a frequência. Então, compartilhe lá isso, tento estimular as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, com equilíbrio, né? Sem largar o que gosta de comer, de maneira preventiva. No YouTube tem diversos vídeos, né? Um vídeo mais profissional, explicando sobre vários tipos de câncer, vários tipos de cirurgias. Então, para quem quiser entrar para esse nicho da nutrição oncológica, que eu considero super promissor e ainda está engatinhando, que eu falo, né? Lá nas minhas redes sociais vai ter bastante conteúdo. Tenho 2 cursos, né? O curso Nutrionco na Prática, que é um curso de formação prática para nutricionistas oncológicas que querem atender pacientes com câncer e têm medo, insegurança e tal. E um outro infoproduto, que é um curso um pouco menor para recém-formados, que nunca viram nada de oncologia e tal, para começar a entender um pouco do que é a nutrição oncológica. Legal. Repete pra gente então, Paula, @PaulaPrati. @PaulaPrati no Instagram, @PaulaPrati no TikTok, Paula Prati no YouTube, Paula Prati no Facebook. Paula Prati, PRATTI, 2 T's. Isso, Então, 2 galera, T's. Legal, Paula galera. Prati com 2 T's, tá legal? Segue que o conteúdo é muito legal. Muito legal. E vamos fazer shot de imunização de manhã. Muito legal. Todo mundo. Chute da imunidade. Shot da imunidade. Imunização. Imunização parece que é um troço Não, maior, mas né? é inteira pra já ficar imunizado. Imunização parece que é um troço mais forte. Shot da imunidade. Da imunidade. O que mais? E é isso. É isso? Encerramos Já encerrar finalizamos? agora. Infelizmente. Ah, não, passa foi muito rápido, Paulo. Muito rápido. Passa muito gente. rápido. Se deixar, você ficava aqui o dia inteiro. Nada, Caraca. nem fala. Já pediu um vinho, né? À vontade, né? Muito rápido. Muito rápido. Então a gente já falou Paula Não, falou seu das redes Instagram. sociais, as nossas redes As sociais. nossas redes sociais. Bom, a minha é Bernardo_Alves. Segue lá para dicas de inventário e sucessões. Sim, tá? maravilhoso também. Temos aqui a doutora Amanda Pós. A Instagram, Amanda L. Pós, tudo de direito previdenciário, terror do INSS, vende processinho. Do INSS. Tem também do nosso escritório, Sim. JDM_advogados. Lá você encontra tudo de
tanto de previdenciário, quanto a nossa parte de inventário e sucessões, e outros assuntos do escritório, com outros advogados. E é isso, né, Amanda? Sim. Paula, muito legal estar aqui, muito legal o nosso bate-papo. Maravilhoso, Adorei, Paula, gostei também. muito. Obrigado por ter aceitado o convite. Pô, uma honra ter você aqui. Verdade. Ela que é, cara, top, acho que de nutricionista total, super. na rede social. Super, Acompanha lá, super, Paula explodindo. Também. E obrigado, de verdade. Foi Obrigado, de Gente, verdade. obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso, adorei. Vocês podem me chamar várias vezes pra vir pra cá. Sempre com temas diferentes. É muito bom falar sobre isso. Eu acho muito importante a gente levar essa informação e agradecer a vocês, advogados, levando mais informação para a população, assim, né? Então, obrigada mesmo pelo convite, eu adorei. Valeu, Também. prazer. Valeu, gente. tchau. Obrigado. Valeu. E curte, comenta e compartilha, que a gente já tinha esquecido. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilha, manda pra todo mundo. Segue a página aqui do escritório no YouTube. Sim. Tá legal? E obrigado pela presença de Até vocês. a próxima, gente. Um beijo grande. Beijo. Valeu.